Estamos começando mais uma aula da Escola Bíblica Dominical. Hoje é a lição de número 2 da nossa revista nova, A Cura de um Homem Coxo. Se encontra no livro de Atos, capítulo 3, versículos de 1 ao 26. Texto do dia. Então Pedro disse: Não tenho nenhum dinheiro, mas o que tenho eu lhe dou. Pelo poder do nome de Jesus Cristo de Nazaré, levante-se e ande. Livro de Atos, capítulo 3, versículo 6. Resumindo, Jesus é o bem mais valioso que alguém pode receber em sua vida. Amém? Aleluias, né? A Bíblia nos conta que todos os dias algumas pessoas levavam um homem paralítico até um dos portões do templo chamado Portão Formoso e deixavam lá. Este homem era paralítico desde que nasceu. Já tinha 40 anos, ele nunca andou e por isso precisava pedir esmolas, porque ele não podia trabalhar, né? Então ele ficava ali em um dos portões do templo, nesse portão chamado Portão Formoso, e ficava esperando que as pessoas que passavam por ali para ir ao templo dessem uma esmola para ele. Os judeus oravam 3 vezes ao dia. Oravam pela manhã, às 9 horas, oravam à tarde, às 15 horas ou 3 horas da tarde, e à noite, ao pôr do sol. E nessa ocasião, estava passando Pedro e João. Eles estavam indo justamente ao templo para fazer a oração da tarde. E aí, quando o homem viu, o Pedro e João entrando, pediu uma esmola. E eles olharam firmemente para este homem e disseram, Pedro falou, olhe para nós. E o homem, crianças, ficou esperançoso, Ele tinha esperança de receber alguma coisa. Mas Pedro falou assim, olha, eu não tenho dinheiro, não tenho nenhum dinheiro, mas o que tenho eu lhe dou. Pelo poder do nome de Jesus Cristo de Nazaré, levante e ande. Depois que Pedro falou, que pelo poder do nome de Jesus Cristo de Nazaré, levante-se e ande, Pedro estendeu a mão e ajudou o homem a se levantar. E o homem que nunca tinha andado na vida dele, crianças, nasceu paralítico, ficou de pé e começou a andar e ficou feliz, começou a saltar, entrou no templo saltando, louvando a Deus, aleluia, glórias a Deus, obrigada, meu Deus. Ficou feliz, aleluia, crianças? Glórias a Deus. Você já imaginou a felicidade dele? Nunca andou na vida, nunca. As pessoas tinham que carregar ele. Era a primeira vez que aquele homem também entrava no templo. Ele estava muito feliz. E aí as pessoas, os curiosos, começaram a observar. Ei, esse homem não andava. Eu sempre conheci, este homem ficava ali na porta do templo. E aí Pedro aproveitou, crianças, para falar que foi Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó que curou aquele paralítico. Deus curou para glorificar o nome de Jesus. Deus fez este milagre para que o nome de Jesus fosse glorificado. E aí começou a falar para a multidão, aquele Jesus que vocês crucificaram,
que veio salvar a todos nós, o Salvador do mundo. Mas olha, vocês crucificaram, mas Jesus está vivo. Eu e João vimos ele vivo. Arrependam-se, peçam perdão a Deus pelos seus pecados. Voltem para Deus. Ele está vivo, aleluia. E aí, criança, no meio daquelas pessoas todas, haviam líderes religiosos e ficaram bravos com Pedro e João, porque eles não queriam ouvir falar, né? Eles não queriam de jeito nenhum que eles ficassem falando essas coisas aí sobre o poder de Jesus, nem que ele estava ressuscitado. E por causa disso, Pedro e João foram presos. Pedro e João foram levados então para a prisão e ficaram toda a noite. Pela manhã, eles foram levados até o conselho religioso. Lá, os líderes religiosos começaram a fazer perguntas para ele. Como fizeram este milagre? Perguntaram. Outra pergunta. Quem lhes deu autoridade para fazer isso? Eles queriam saber, né, crianças? Como aquele paralítico começou a andar do nada? Então, Pedro, cheio do Espírito Santo, respondeu: Jesus nos deu este poder. Vocês rejeitaram Jesus. Vocês o crucificaram, vocês mataram ele. Mas Deus o ressuscitou dos mortos, ele está vivo e ele nos deu este poder. Então, quando falou essas coisas, os líderes falaram: vocês estão proibidos de ensinar sobre esse Jesus, de falar de Jesus. Vocês estão proibidos. Mas Pedro e João responderam assim: olha, devemos obedecer a Deus e não a vocês. Então é isso, crianças. Aprendendo assim com Pedro e João, nós devemos obedecer a Deus e não as pessoas que não conhecem Deus, não sabem da vontade de Deus. E a vontade de Deus é que todas as pessoas se salvem, mas elas só vão se salvar se nós contarmos para elas, se nós falarmos de Jesus para elas. Não é verdade? Então devemos obedecer a Deus e pregar o Evangelho. Depois Pedro e João contou tudo o que tinha acontecido aos discípulos e eles oraram agradecendo ao Senhor e ali foram cheios do Espírito Santo. Aleluia! E hoje, crianças, nós conhecemos a história de um homem que nunca tinha andado na vida dele, nasceu paralítico e o Senhor Jesus realizou esse milagre através de Pedro e João. Aleluia! Glórias a Deus! E Jesus está pronto para salvar a todos que o aceitam como Salvador e fazer milagres através da vida dessas pessoas, através da sua, da minha vida. Ele quer te usar. Mesmo você sendo criança, você pode ser cheio do Espírito Santo, né? Você pode orar, pedir para o Senhor Jesus te batizar com o Espírito Santo. Você pode orar e pedir para o Senhor, através da sua vida, curar pessoas e também falar de Jesus para outras pessoas, né? Aleluia! E assim, crianças, nós vimos que Pedro, ele não tinha ouro, ele não tinha prata, não tinha dinheiro para ajudar aquele paralítico, mas ele tinha o melhor, ele tinha Jesus. E Jesus é o bem mais valioso que alguém pode receber em sua vida. Então, se você já recebeu Jesus na sua vida, você tem o bem mais valioso. Mas se você ainda não recebeu, você pode receber, você pode falar: Jesus, eu te recebo como meu único e suficiente Salvador. Aleluia! Fale de Jesus para as pessoas, diga que Ele é o bem mais valioso que alguém pode receber. Amém? Glórias a Deus, que Deus os abençoe.